Saiu há 2 dias atrás aí a notícia, né, no The Sunday Times, a seguinte: sensacionalismo, hein? Manuscrito de 1500 anos comprova que Jesus teve filhos com Maria Madalena. O professor Barry Wilson e o escritor Cynthia Jacobit passaram meses traduzindo o texto. De acordo com um manuscrito de quase 1500 anos, descoberto na Biblioteca Britânica, Jesus teria se casado com Maria Madalena e tido 2 filhos. O chamado Evangelho Perdido. Olha, esse Cynthia Jacobit, ele é um judeu. E ele faz de tudo para tentar provar que Jesus não era uma divindade e tal, né? Ele fez aquele documentário chamado The Lost Tomb of Talpiot, né? Lost Tomb of Talpiot. E nesse documentário ele diz lá que achou o corpo de Jesus Cristo, a tumba de Jesus Cristo. Logo depois desse documentário, né, porque teve um rebuliço, claro, sensacionalismo total, teve todo o rebuliço, aí fizeram um debate com esse Cynthia Jacobit. O cara saiu de lá vermelho de vergonha. Né? Todos os arqueólogos, todos os teólogos simplesmente desmoronaram a tese do cara. Porque a tese do cara partia do pressuposto que você acreditasse em todas as premissas da tese dele, e aí, acreditando em tudo aquilo que ele coloca nas teses, você teria lá uma possibilidade de uma em 2500, daquela ser, talvez, a tumba de Jesus, e daquele ser o corpo de Jesus. Uma em 2500 possibilidades, se você seguisse todo o raciocínio e acreditasse em todo o raciocínio que ele estava discorrendo. Bom, então olha só, primeiro eu vou lhe explicar o seguinte. Os evangelhos, né, ou os testamentos de Cristo, não, são 4, foram escolhidos no Concílio de Nicéia no século III, tá? Então 300 anos depois aí da morte de Cristo. E foram escolhidos da seguinte forma: quais seriam os livros ou quais seriam os manuscritos mais próximos à morte de Cristo e quais seriam os mais factíveis. Lembrando que Bíblia vem da palavra biblios, ou seja, biblioteca. Era uma imensidão de manuscritos lá, onde eles precisavam escolher aqueles que iriam compor a fé em Cristo. Então encontraram os 4 que estavam próximos à morte de Cristo e escritos por pessoas próximas a Cristo. Agora existiam diversos outros, desde aquela época. Então o cara chegou lá e falou assim: achei aqui um testamento, né, a respeito de Cristo. Foi escrito por quem? Um tal de Zé Periquito. Zé Periquito? E esse Zé Periquito era de onde? Lá do meio da África. Não, então esse não. Você não acha correto escrever dessa forma? Agora, o cara acha um manuscrito de 500 anos depois de Cristo. De 500 anos depois de Cristo. Que diz lá em um fragmento, não é nem um manuscrito inteiro, é só um fragmento de manuscrito, que diz lá: olha, Jesus teve 2 filhos com Maria Madalena. E aí você diz que está comprovado, comprova que Jesus teve filhos com Maria Madalena? Que absurdo, cara. Que absurdo. Primeiro que isso não é novidade nenhuma, tá? Então esses testamentos, eles são conhecidos esses manuscritos, esses textos apócrifos, são conhecidos pelo Vaticano, pela Igreja Católica. Eu não sou católico, tá? Há muitos e muitos anos, entendeu? Desde sempre. A Igreja nunca os negou. Só disse: não tem nada a ver. Essa porra não tem nada a ver. Papel aceita qualquer coisa, certo? Então, eu vejo isso como uma grande, imensa canalice, né? Esse negócio de você descreditar a fé das pessoas, né? E você desacreditar aquilo que as pessoas têm por fatos históricos, por lógica, entendeu? Jesus Cristo, você não acredita em Jesus Cristo só por aquilo que está escrito, não, mas pela lógica, pelo impacto que ele teve no mundo real. Então, isso é coisa de idiota. Você tem que ler um livro sério, por exemplo, Historical Evidence for Resurrection of Jesus, do Dr. William Lane Craig. Esse é um livro sério. Se você ler esse livro e depois você tentar desargumentar esse livro, entendeu? É uma coisa. Agora, não é possível desargumentar.
né, ou destruir a argumentação do Dr. William Lane Craig, porque ela é muito bem feita, ela é perfeita, entendeu? Então você não acredita em Jesus só por aquilo que está escrito a respeito de Jesus, você acredita em Jesus pelo impacto que ele teve no mundo real, que é outra coisa completamente diferente. Por exemplo, veja como o papel aceita qualquer coisa. Existe uma religião aqui perto, né? Eu não vou citar o nome da religião, que acredita, por exemplo, que Jesus foi filho de um romano com Maria Madalena, vítima de um estupro de um romano com Maria Madalena. Veja que história absurda. E por que os caras acreditam isso? Porque uma mulher fez uma viagem astral e voltou lá em 2000 anos antes de Cristo e viu pessoalmente com seus olhos astrais isso. Você acredita na merda que você quiser. Agora você tem que convir comigo que acreditar numa merda dessa, ou acreditar num absurdo desse, requer que você tenha muito mais crença do que acreditar nos testamentos realmente factíveis a respeito de Jesus, escritos por quem o viu e muitíssimo próximo à morte do próprio Jesus Cristo. Correto? Bom, enfim... né? Aí a pessoa diz aqui, o cristianismo não é mais certo que o budismo, e não é mais certo que o islamismo, religião é religião, fé é fé, são coisas distintas, porém se unem em um determinado contexto. Isso é uma coisa que colocaram aí depois da escola de Frankfurt, da Revolução Gramsciana, né? Onde toda religião é a mesma coisa. A crença em Deus é perceptível por qualquer ser humano com mínimo de inteligência e com mínimo de questionamento lógico. Mas as religiões são diferentes entre si e discordar delas faz parte, entendeu? Então, por exemplo, o budismo e o cristianismo, tá? Os dois podem estar errados, mas os dois não podem estar certos ao mesmo tempo, porque não faz sentido nenhum. O budismo afirma que não existe Deus nenhum, e o cristianismo acredita que existe só um Deus e que ele veio para a Terra na figura de Jesus Cristo. Ou seja, os dois podem estar errados, mas os dois não podem estar certos. Então, divergir das crenças, entendeu? É algo até lógico, é algo factível, é algo legítimo, tá bom? Então, lembrando que essa história aí de Jesus Cristo ter filho com Maria Madalena foi algo, foi uma teoria, né, inventada, concebida aí no século, quase no século XVIII, onde eles tentam achar bases para isso nos testamentos apócrifos, né? E aí ganhou grande notoriedade com o livro do Dan Brown, né, o Código da Vinci e tal. O livro é excelente, eu adoro os livros do Dan Brown, entendeu? Só que é exatamente como o Dan Brown diz. Isso aqui que eu estou escrevendo, amigo, é ficção. Eu estou escrevendo ficção, porra. Né? Ele camufla ali com alguns fatos reais, alguns não são tão reais assim, mas aquilo é ficção. Você vai entender como realidade, o problema é seu. Se você vai acreditar que um pergaminho de 500 anos depois, né? 500 anos depois da morte de Cristo, um fragmento dele assim, Jesus teve 2 filhos, ainda que passou por diversas traduções, 500 anos depois, você vai acreditar nisso, o problema é seu. Se você vai acreditar que uma velha fez uma viagem astral 2000 anos atrás, entendeu? E viu lá que Maria foi na realidade estuprada por um soldado romano, o problema é seu, bicho. Você acredita no que quiser. Agora, acreditar nesse tipo de imbecilidade, nesse tipo de ignorância, leva a uma crença muito maior do que acreditar nos evangelhos que nós temos, nos testamentos que nós temos. Simples assim.